Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pô de Mulher, o podcast da mulher moderna. E eu sou Isa Peçanha, consultora em gestão organizacional, mentora, palestrante. Estou aqui com a... Fabi Denadá, eu sou consultora de imagem, eu amo vestir as mulheres na melhor versão delas. Eu estou aqui dividindo essa bancada com a minha querida amiga. Adriana Fabres, eu sou dentista e ajudo as mulheres a ficarem mais lindas com a harmonização orofacial. Estamos aqui com uma convidada especial que a Isa vai apresentar. Uma convidada muito especial, que além de uma amiga, eu falo que ela é uma irmã de alma, Sabrina Nicole. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Constitucional, pós-graduada em Arbitragem e Mediação de Conflitos, advogada colaborativa, com uma ampla experiência na aplicação dos métodos adequados de solução de conflitos. Bem-vinda, Sabrina, ao podcast Pô de Mulher. E eu quero aproveitar para perguntar para você o que nós vamos falar hoje. Muito obrigada, meninas. Inicialmente quero agradecer vocês, esse público maravilhoso, pela recepção. Já vou dizer da minha caneca, né? Por favor, que eu estou encantada com a minha caneca. Já vai estar, pessoal. não é? Já vai estar na minha mesa de trabalho. Bom. E hoje nós vamos falar um pouquinho, Isa, das possibilidades que nós, mulheres, a sociedade de uma forma geral, mas hoje a gente vai focar e falar para esse público feminino as oportunidades e as possibilidades que nós temos para resolver os conflitos, a não ser pela porta do Poder Judiciário. E, Sabrina, falando um pouquinho sobre você, como é que as suas escolhas de vida te levaram para a sua carreira, para essa jornada e para esse lugar que você decidiu estar hoje? Nossa, eu brinco que a cutis aqui, né? As meninas estavam falando e brincando, não evidenciou a idade. Então, ou seja, já caminhou um pouquinho na vida. Não, e se alguma coisa parecer contraditório, só falar com a Adriana. Não é? Eu já estou Dá com a um minha jeito. marcada, já estou marcadinha, botox agendado. Precisamos. Mas que eu posso iniciar falando, Isa, dessa jornada de vida até aqui, eu entendo que nós temos um propósito, né? E a advocacia, ela aconteceu na minha vida. Inicialmente, eu fiz o curso de Direito para fazer concurso público, visava a magistratura. Já tinha uma vontade, naquela época, de trabalhar com crianças, sempre foi minha paixão. E acontece que dentro já do curso de Direito eu tive a oportunidade, no 5º período, de assumir assessoria de uma vara no Juizado Especial, e ali eu permaneci por 7 anos. Então, juntando estágio, no 5º período eu assumi assessoria, depois de formada ainda fiquei, e comecei a ter acesso a esse mundo da conciliação, ao mundo do consenso, né? Muitas experiências valiosas. E, na prática, eu comecei a verificar que as decisões judiciais muitas vezes não alcançavam o interesse das partes, né? E não resolvia o conflito. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para a advocacia, e foi paixão à primeira vista, eu comecei a estudar e mergulhar mesmo, aproveitando as mudanças legislativas que nós tivemos também nessa área, né? Então, eu mergulhei e aqui estou para dizer para as pessoas que os nossos problemas têm solução. Glória a Deus! Gosto assim, de solução, de Não problema. é? Não tem gente que você chega para falar um problema, ele te dá outro problema. Não, eu gosto de chegar com um problema e alguém trazer a solução. É isso, eu falo para os meus clientes, gente, aqui a gente tem solução, você traz o problema, quiser caminhar, a gente vai construir. E é fantástico entender que essa solução parte de nós, né? Sim. Eu falo muito para as mulheres que eu atendo, e eu brinco que Deus traz mulheres na área de família, eu atuo tanto na área civil quanto trabalhista, mas na área de família, que também foi acontecendo, não foi nada programado, eu falo com elas, nós temos hoje portas a serem abertas, o consenso como essa forma de solucionar esses conflitos familiares, e o que nós construímos, eu digo para vocês que é fantástico.
você levar o entendimento para uma mulher quando ela está num momento de muita fragilidade na sua vida, né? Porque quando o conflito chega, e o conflito é inerente da vida humana. Então, aqui nós estamos falando do conflito com repercussão jurídica. Então, o conflito, quando chega e tem essa repercussão jurídica, já tem um peso. Vocês concordam? Já E devia aí, estar há muitos anos acontecendo. não é? Geralmente é assim. E aí você diz para ela: vamos juntas, vamos construir uma solução. E essa solução pode ser, inclusive, criativa, né? Porque hoje a lei nos permite isso, o direito nos permite isso. Então, sim, a solução que nós queremos está ao alcance das nossas mãos. É fantástico, né? É muito É fantástico. olhar, né, de uma outra forma, né, como a gente estava conversando, né, não só de que hoje todo mundo fala, né, que você estava comentando com a gente em off, em processos, processos, processos. Então, a gente pode pensar nas soluções, Sim. né, ver a coisa por um outro lado, Sim. né, e até, por exemplo, no seu caso, ver do lado do cliente, né. Que benefício isso vai trazer para a vida dele? Não só para o conflito em si no momento, né, Isso. mas uma coisa mais além, né, que é É. o que você estava falando pra E o gente. conflito, ele traz uma pauta subjetiva. Porque eu brinco o seguinte: o fácil é o direito, é a lei, muitas vezes. Você aplicar a lei não é o difícil. O difícil é você lidar muitas vezes com as pautas subjetivas. E aí, quando nós falamos do o poder judiciário muitas vezes ele não tem condição de lidar com essas pautas, com essa emoção. Quando a gente fala de um divórcio, né? Quando você fala de um processo de inventário onde as pessoas estão passando um processo de luto, quando você fala de um problema também trabalhista, hoje mesmo eu estava dando consultoria num caso de um assédio moral. Coincidentemente ou não, era uma mulher sofrendo um assédio moral numa empresa. Então, você traz essa emoção. Dificilmente, não vou falar que nunca, mas dificilmente um conflito de repercussão jurídica, ele vem sem essa questão emocional, né? Sem esse histórico. E eu gosto de levar o entendimento que isso tem que ter valor, isso tem que ter peso, isso tem que ser considerado. E de que forma isso é considerado? Quando a gente entende que essa solução passa por mim. Por que eu vou terceirizar a solução? Se eu quero solução, né, Adriane? Tem isso também. A gente precisa de querer construir isso, porque não são todas as pessoas que querem construir a solução. Ah, eu quero o problema, deixa aqui e tal, né? Então, se você quer construir, existe hoje um caminho, existem ferramentas a serem aplicadas e que te possibilitam fazer, vamos colocar assim, esse acompanhamento, esse entendimento do momento que você vive. E como que hoje, Sabrina, você, eh, consegue ajudar? Como é que a mulher consegue resolver, consegue avançar nesses problemas? Porque a gente percebe, muitas vezes, eu que atuo aqui com mentoria, desenvolvimento de pessoas, que a comunicação ela é um elo que ele falta nas relações. Então, como que a gente consegue resolver algo? Se ele vai para o judiciário, provavelmente faltou alguma coisa nessa relação que levou a máxima, né, de ser resolvido no litigioso. E como que a mulher consegue resolver, trazer soluções, trazer mais leveza dentro dessa linha, dessa abordagem que você está defendendo, que eu acho de, assim, de grande importância e relevância, essa mudança, porque a gente consegue fazer isso de uma forma diferente. Como é que a mulher consegue se apropriar desse lugar? Você tocou em algo que, para mim, é fantástico, é uma chave que muitas vezes precisa de girar, né, na nossa vida, que é a questão da comunicação. E muito se fala em comunicação quando nós falamos em mediação, que é uma das ferramentas que nós podemos aplicar à solução dos conflitos, quando nós falamos de práticas colaborativas, negociação, né? É tão importante você como que atua na área de grandes empresas, né? O quão importante é a comunicação quando você está negociando. Imagina quando nós estamos negociando a solução de um conflito. Isso. Então, a comunicação e entendimento é porque nós estamos focando, por exemplo, em conflitos de repercussão jurídica. Mas vamos pensar
num conflito diário que a gente tem dentro de casa, com o filho, com o marido, conflitos diários que nós temos no nosso ambiente de trabalho. Como que nós resolvemos esses conflitos? Muitas vezes é tendo uma comunicação clara, é tendo a empatia no nosso ouvir e também no nosso falar. Algo fantástico. E eu sei que você sabe disso porque tem muitos livros e que é a questão de se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de comunicação não violenta, né, que as pessoas hoje começam a conhecer um pouquinho mais também dessa ferramenta e aplicar, né, na sua vida privada, na sua vida corporativa, a ferramenta da comunicação não violenta, eu acho ela fantástica. Mas essa questão da empatia e você entender que nós temos um olhar sobre o problema e que a outra parte tem o olhar dela. Eu costumo fazer muito essa técnica nos meus atendimentos, e acho isso fantástico. Às vezes você percebe que a pessoa fez sentido, né? E faz Despertou, tempo, né? despertou, que é o 6 e o 9, né? Se nós pegarmos uma folha, colocarmos aqui, eu desenhar um 6, nós estamos aqui, estamos vendo um 6. Vocês estão aí, vocês estão vendo o quê? Um 9. Então, a depender do lugar e da perspectiva que você olha um conflito, você tem uma visão dele, É. né? E essa visão impacta na forma como você administra, como você reage. Então, como é trazer essa efetividade, essa praticidade de tratamento dos conflitos? Quando a gente fala da esfera não judicial ou fora do direito, eu posso trabalhar a comunicação, eu posso trabalhar essa questão da empatia. E dentro do direito, por que não? Dentro de um conflito com repercussão jurídica, a comunicação é uma ferramenta que nós utilizamos muito na mediação, né? A prática colaborativa, vou me adiantar um pouquinho aqui, que é uma das ferramentas também que nós temos hoje disponível quando nós temos um problema a ser solucionado, ela traz ah, algo que eu acho fantástico, que é coachings, ou seja, duas partes, dois advogados e profissionais que aquela demanda necessita. Um exemplo, um psicólogo. Um caso de família. O advogado não é psicólogo, né? Então, hoje nós temos uma ferramenta dentro do direito, por exemplo, para trabalhar um divórcio bem trabalhado, levando as pessoas a um acordo, a um consenso, com um olhar direcionado para aquele caso específico, para aquela família específica, para aquelas necessidades e aquelas demandas subjetivas. O problema é uma questão emocional? Vamos trabalhar e vamos chamar um psicólogo. O problema é financeiro? Vamos trazer um profissional que tenha conhecimento da área financeira. É fantástico, né? Você puxa outro profissional que às vezes vocês não têm essa capacidade. Não Não. precisa ter todas as capacidades, E né? qual Você é o pode objetivo? É resolver, não é? Aham. Então, E muitas vezes o que que acontece numa situação de conflito, né? A comunicação dessas duas pessoas está muito desgastada. Uhum. Então, qualquer coisa que um fala para o outro não aceita. Então, é necessário muitas vezes uma terceira pessoa para trazer essa neutralidade, enfim, né? Agora, minha dúvida é o seguinte: numa situação assim de divórcio, vamos dar exemplo do divórcio. Se eu te contrato, tá? Vou dar um exemplo que se eu te contrato. A outra parte, e eu entendo que você tem traz toda essa bagagem da resolução do conflito. Tá? A outra parte, ela vai aceitar o seu manejo, sendo que entendeu? Que já é uma relação desgastada. Como é que Entendi. acontece isso? É aí que entram essas ferramentas, Aham. né? Um conflito. Então, quando chega um caso concreto, um conflito, eu posso trabalhar de determinadas maneiras. Então, vamos pensar, e hoje se fala muito, sistema multiportas. Então, você chega, Sabrina, estou com uma questão, estou me divorciando, estou num processo de divórcio. Nós vamos entender aquele caso concreto e direcionar. E aí você trouxe uma figura, e foi perfeito sua colocação, que chama-se terceiro. O advogado não deixa de ser um terceiro, né? E de que forma a gente pode conduzir isso? Uma mediação, você tem um terceiro que ajuda essas partes a chegarem a um consenso, a um acordo. Isso tudo é fora
esfera judicial, tá? Aham. Então, hoje nós temos a mediação, que você tem esse terceiro, você tem a arbitragem, que você também tem um terceiro que vai julgar aquele caso, você tem a conciliação, que você tem o conciliador, ou você pode fazer uma negociação direta. É uma possibilidade. Uhum. Então, depende muito do ânimo da outra parte. A outra parte quer se submeter a uma mediação, ela quer que um terceiro imparcial, com essas técnicas, com a pessoa que vai ouvir, ter aquela escuta empática, né? Vai ouvir um lado, vai ouvir o outro, vai levar as partes a construírem esse acordo, essa solução. A outra parte quer? Então, nós temos a aplicação desses métodos consensuais, porque o consenso depende do outro. Ah, o outro não quer, Sabrina, no caso de um divórcio. Então, a gente parte para um divórcio litigioso e a porta que você vai abrir é necessariamente o Poder Judiciário. Deu para Deu. ficar claro, Deu. assim? Depende Porque o da outra consenso parte, né? você depende da outra parte. O que nós temos aqui falado é esse empoderamento da mulher de, diante de um conflito, de um problema, saber que ela pode sim construir a solução daquele problema. E hoje nós temos várias outras ferramentas fora do Poder Judiciário, fora do litígio, dessa cultura nossa, né? Tudo quando a gente tem um problema, o que é que a gente pensa? Justiça. Processo, justiça. E aí você fala Nossa, eu conheço assim, uma pessoa que tudo que o problema que acontece quer botar na justiça. Ai, é isso. pavor. E Acho por que acho não? acho uma pessoa tóxica. Então, se você tá. É de você mesmo que eu tô falando. Acho você tóxica. Mude a vida. Mude a vida. Se você é Vamos você mesmo. mudar o mindset, as crenças limitantes, não é não, meninas? Mudar justamente essa cultura, porque não resolve, muitas vezes não resolve. Eu fui olhar hoje, para vir aqui compartilhar com vocês, o total de habitantes que nós temos nesse país. Em torno de 211 milhões de habitantes. Vocês sabem quantos processos nós temos? Gente, Chutem. Vamos chuta, Isa. um pra cada. Dados de outubro, final de 23. Dois 100 pra milhões? Dois pra cada. Dois pra cada. Milhões. 400. Vocês chutaram alto, hein? As crianças tudo Nossa, processando. Nasceu processando. Ah, mas pode Exagerando, né? Mas olha, vocês vão se surpreender com o dado, porque de fato é um quantitativo, assim, no nosso olhar, né? Quem está ali na área jurídica, no dia a dia, é exorbitante. 84 milhões. Nossa. E aí você não Quase tem, 100 milhões, ó. não é? E você Quase não Quase metade. E aí você pensa na estrutura de judiciário que nós precisamos de ter para que a nossa justiça Depende seja do efetiva. direito, né? Então, o judiciário, o magistrado não consegue dar conta, a gente não tem servidores num quantitativo suficientes, você não tem uma estrutura, né, eletrônica. São tantos elementos que não dá conta. Então, de que forma a gente lida com essas situações? Então, por que não entender que a solução, o problema é meu? Eu costumo falar muito isso, né? O problema é de quem? O problema é meu. Cabe a quem resolver aquele problema. Só que, além desse grande volume, dessa cultura de judicialização que nós temos também a cultura de jogar probleminha para onde? Baixo do tapete. Debaixo do tapete, brasileiro gosta, né? Amanhã a gente resolve. Ai, Ele se agora eu resolve não sozinho, quero né? falar sobre isso. Se resolve O sozinho, tempo, o tempo deixa o tempo. resolve. É. Muitas vezes isso não é real, né? Então, quando você brincou, né, da colega, é de fato essa mudança de paradigma, de conceitos e de crenças. Entender que se eu tenho um problema, eu posso resolver esse problema. Eu tenho um termo que eu gosto muito dele, e a cada oportunidade que eu tenho, eu quero levar cada dia mais esse entendimento. Nós somos agentes construtores de solução. Anota aí, Isa. Ah, não. Nossa, Já estou tão... Anota Nossa. essa frase. A gente tem umas frases que a gente vai colocar agora no Instagram que vai ter Então, a sua frase lá. e se a gente raciocinar o que é isso, a gente passa
e entra na esfera da Nossa, autorresponsabilidade. você tirou a palavra da minha mente aqui. Exato, a autorresponsabilidade. Isso. Nos negócios, a gente usa muito o accountability, né? E que é exatamente isso, é ser autorresponsável. Tem um livro incrível que ele fala o seguinte, que a gente tem que traçar uma linha. E aí a gente começa a perceber, o que depende de mim, né? O que depende de mim tá aqui nessa linha acima, é o que eu vou fazer. O que não depende de mim, mas eu posso influenciar, eu vou colocar em stand-by. Mas aquilo que não depende de mim mesmo, eu não consigo influenciar, eu não vou olhar para isso. E é muito importante saber assim, mas eu estou nessa situação porque o outro não fez. Então, muitas pessoas ainda passam por esses processos, colocando o dedinho lá, indicando para o outro. E a autorresponsabilidade, ela te traz, né, a começar em mim. O que eu posso fazer? O que pode ser feito? Então, a começar em mim, quando a gente consegue entender esse lugar, que a começar em mim o que pode ser feito, todas as relações mudam, porque os conflitos são derrubados. Porque o que que é o conflito? O conflito é uma diferença. Ou é uma diferença de cultura, ou é uma diferença de valores, né? Muitas vezes valores, então, uma diferença. Eu convivi num ambiente familiar que tem uma cultura, e eu vou viver o mundo com pessoas diferentes, e que bom que as pessoas são diferentes, né? E eu tenho pessoas, eu tenho ali, então, para a gente se relacionar, eu vou me relacionar sempre com alguém diferente da minha cultura, do meu ambiente, da minha influência. E quando eu passo a viver isso, eu tenho que aprender a lidar com esses conflitos. E a comunicação violenta, que a Sabrina trouxe aqui, que tem se muito falado sobre isso, como é importante a gente acessar essa comunicação violenta, que é muito como eu me sinto quando você faz isso, não como você faz isso, isso acontece comigo. Então, tem uma diferença na comunicação. É um tema importante que a gente pode trazer no nosso próximo episódio, Sim, porque é vai como falar que eu me isso, sinto, meninas, né? merece um Merece um podcast de comunicação não violenta, porque é uma ferramenta que muda, né? Quando aplicada, né, Is? De Não uma só, forma só o correta. conhecimento não basta, a gente tem que ter a disposição de aplicar o que a gente aprende. A aplicação dela é fantástica e traz sim um ambiente de mais paz, de mais harmonia, de mais entendimento. Não que o conflito não vá existir. É a tônica que a gente tem que ser. Os conflitos sempre vão existir, porque nas nossas interações sociais sempre vão haver diferenças de pensamento, de interesse, de necessidades, que é o que a comunicação não violenta traz. E de que forma trabalhar isso, né? Então, existem hoje essas ferramentas. E é Nossa, fantástico. fantástico trabalhar essa técnica, principalmente para as empresas familiares, né? Que todo dia é um fight diferente, porque as pessoas confundem os lugares ali, né? Do lugar familiar para o lugar ali de posição mesmo, a função. Vou te contratar. Gestão de conflitos. Questão da gestão. Não é? O que é gestão, né, Isa? É. Isso é você olhar para o caso concreto. Gente, assim, meu Deus. Eu falo lá no escritório, eu gosto da advocacia artesanal, a coisa construída ali na mão, o frente a frente com o cliente. Eu, desde a época do Poder Judiciário, falava, eu não consigo me identificar com essa advocacia de massa. Por quê? Porque cada problema é um, cada situação é uma, cada pessoa, cada ser humano é um, o conflito de um não é o conflito do outro. O problema que essa empresa familiar tem não é o que a outra tem. Exatamente. O problema que a minha família tem não é o que você tem. O problema que eu tenho com meu esposo não é o problema que você tem com o seu. E assim sucessivamente. E esse entendimento de que essa mudança de paradigma, a resolução depende de mim, né? Aham, Ela muda esse cenário. aham. Não necessariamente, como você pontuou, o outro vai querer ou não. E aí é uma outra questão. Agora, a partir do momento que as duas partes entendem que a construção depende delas, vamos sentar, Conversar. vamos conciliar, vamos mediar. E aí existem os terceiros, o mediador, o conciliador, o advogado que pode conduzir essa conversa, né? Dessa forma a que as partes construam essa solução. É interessante que você criou como se fosse assim, um outro lado da advocacia.
né? Ele existe já. Então assim, é como que é porque não é muito divulgado. Não, Exatamente. infelizmente. Então, ó, uma ótima, né, oportunidade. Então, meio que você mudou essa parte, né? Você pegou essa parte da advocacia que você falou que já existe, né? E eu acho que sim, para gente que é cliente, você geralmente você só contrata um advogado quando você está decidida a fazer uma coisa, a fazer um processo. E aí você me mostrou uma outra perspectiva, né? É Isso. contratar um advogado para mediar uma solução de um problema, né? Não só para, vou contratar para processar fulano, vou contratar para fechar o divórcio. Mas por que não contratar para ajudar a criar uma solução para o Exatamente. problema, né? É legal que foi um outro. E na maioria das vezes, assim, o conflito, ele tá ligado a pessoas feridas, né? Assim, existe uma dor ali, e que precisa de um olhar atento. E eu acredito que a base para qualquer solução de conflito é a humildade. É de você, muitas vezes, baixar o seu ego, entendeu? E trazer essa humildade na situação. Então, talvez o papel ali, talvez não, eu acredito que seja, né? Também da terceira pessoa ali mediando isso, é criar essa atmosfera, Sim. não é? Criar atmosfera que possibilite o diálogo. Isso. Muitas vezes, num conflito, esse Sim. diálogo ele não existe, né? E por vezes ele existe, mas ele tem ruídos, ele tem interferências, dentro inclusive daquela própria percepção que nós já falamos. Um tem uma percepção, o outro tem outra. Às vezes falta só conversar, Uhum. entender o lado do outro, né? E aí o mediador, dentro da mediação, que pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, é importante que se fale isso. A gente pode fazer uma mediação privada quando existe o problema e o cliente chega com esse problema. Deixar assim bem claro. Então, a gente pode, identificando que é o caso de uma mediação, encaminhar esse cliente para uma mediação privada. O processo já existe, eu até falei isso essa semana. O processo já existe. Tem algum óbice essas partes comporem? A depender do direito que nós estamos discutindo dentro do processo? Óbice nenhum. Inclusive, pode ser feita uma mediação judicial. E os tribunais, eles têm feito, na minha época, Nossa. na minha época, na época dos juizados lá atrás, a gente trabalhava muito a questão da semana de conciliação. Hoje se fala muito semana de conciliação, vocês já ouviram isso, né? Já. Semana de mediação. Então, agora em novembro, nós vamos ter um movimento grande nesse sentido. A verdade, meninas, e me permitam chamar de menina, Obrigada. vocês são muito novas, Isso você está convidada para o próximo episódio. todas meninas, né, aqui. A legislação brasileira, ela é antiga nesse sentido, né? A questão de você fomentar a conciliação, você fomentar a mediação, isso já é antigo. O que falta hoje dentro dessa construção? Penso que da nossa classe, essa gestão, esse olhar aberto, essa advocacia, a advocacia se atentar para esse olhar colaborativo, né? E da parte da sociedade, o próprio conhecimento. Porque muitas vezes você fala mediação, 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 mas as pessoas não sabem o que é. Dentro dessa cultura que nós já falamos, da litigiosidade, só existe uma forma de resolver problema. Processo. Processo. É porque, tipo assim, quando Processo. você pensa em advogado, você pensa em processar alguém. isso. Você só procura um advogado Não, e quando você já tá. É. Quero processar. Agora, por que não procurar para buscar uma solução antes de, né? Antes do E a processo. Fabi trouxe de novo essas questões das pautas subjetivas. Essa emoção. Quantas vezes em atendimento as pessoas se emocionam, né? E eu saio assim, meu Deus, não é nada daquilo que inicialmente foi falado, né? Por Isso aí. quê? Porque Aham. é outra visão. É outra visão, é outra emoção, é um contexto, é um sentimento, são os interesses, as necessidades que a gente vai identificando. Muitas vezes essas mulheres
e não é difícil, a gente até começou e brincou, elas se emocionam. E eu me emociono junto. Quantas e quantas vezes? Uma chora, eu falo, não choro, porque eu sou emotiva, eu vou chorar também. E a gente gera essa conexão, e da conexão com o próprio advogado. Então, você imagina se vocês estivessem na frente resolvendo um problema com o mediador, que vai usar outras técnicas, né? De uma forma mais profissional, a gente já consegue quebrar muita barreira. Esse entendimento de que, poxa, eu tenho um problema. Ah, eu vou entrar com uma ação judicial. Calma aí, vamos entender o problema, vamos entender o conflito. Me conta a sua versão. A outra parte tem também um lado dela? Você consegue identificar? Como que é? Como que não é? E ali você começa a quebrar os muros, as barreiras, né? A questão da falta de humildade para entender que eu posso sim resolver, isso depende de mim, Sim. né? É interessante. Em divórcio, mulheres que passam por essa dor, né? Divórcio, as fases do divórcio são análogas ao luto. Não precisa de ter pressa. Por que pressa? Eu falo que nós vivemos de marcos em um processo bem conduzido, por exemplo, de divórcio. O inventário, temos prazo, tanto extrajudicial quanto judicial, nós temos prazo, mas por que correr numa partilha? Por que se prejudicar tanto, né? Vamos respirar, vamos entender aquela situação, vamos chegar no melhor acordo. O que se busca? Melhor acordo. Em negociação, a gente baseia no modelo de Harvard. Ah, é? Conta aí qual é o modelo. É o ganha-ganha. Olha. Você entra em um modelo de negociação colaborativo. Uhum. Você sai daquele modelo de negociação da competição. Olha, Que é qual? Você vai para um processo, você quer o quê? ganhar. 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 E qual é o problema do outro ganhar também? É aí a questão de você desconstruir isso no outro também, né? isso. E as E aí ferramentas, vai o elas, tempo, o né? É saber que isso tudo é um processo, Sim. né? como É vencer essas processo. resistências, né? Porque toda tomada de decisão, toda mudança, porque se é um conflito, está levando a alguma mudança, né? Alguma tomada de decisão, né? A gente começa a ter que vencer resistências. Então, toda mudança leva a vencer resistências. E você trouxe aí para a gente um pouquinho, né, da curva, que é justamente a curva do luto, que toda mudança tem um padrão. Que é defendido um estudo, né, muito antigo, que passamos por alguns processos e cada pessoa passa por um tempo determinado. Alguns ficam mais no primeiro processo, que é a negação, que é o choque. Alguns outros ficam na fase mais introspectiva, que é da autoconsciência. Depois vem a raiva, que é a luta. Então, se você entra, de repente, num processo não um processo jurídico, né, judicial, mas se você entra num processo de comunicação nesse momento da curva, da briga, da luta, provavelmente o resultado não vai ser tão satisfatório de repente, que é para um resultado mais de colaboração. E então entender, perceber essa curva é um estudo relevante. Total. Já entendi aqui que faz um vínculo importante, porque depois da luta e da briga, você já passa por uma fase, já que você já está subindo na curva para aceitação. E aí depois você vem para a fase de entendimento, né, e colaboração voluntária. Perfeito. E esse método, olha como é importante a gente entender essa curva para as relações, ao empresários, líderes. E a gente está trazendo aqui gestão de conflito, e ela é importante para toda e qualquer relação. Se isso é relevante, é uma técnica, é uma ferramenta que nos leva a uma condução melhor, a gente precisa se aprofundar nesses temas, né, para Com conseguir certeza. manejar. Eu gostei dessa É, palavra, gostei mais do que manejar. manipular, que é manejo mesmo, Total. né? Nada de manipulação, né? Porque quando você entra ali no consenso, na esfera do consenso, eu quero construir algo de forma consensual, não é manipular, é entender o processo. E aí me veio aqui agora uma metáfora, né? Para esse entendimento, é importante entender que é uma construção.
Um prédio, uma casa, sai de um dia para o outro. Você não constrói, você tem etapas. Primeiro você faz a fundação, depois você levanta a parede, depois você parte para a área do acabamento. Então, quando nós nos dispomos a construir um acordo, a gente também precisa de entender que é um processo a ser vivido, são etapas a serem vividas. E muitas vezes é ter a paciência de aguardar o tempo do outro também, né? É porque são tantas gamas, né, de conflitos que a gente lida de repercussão jurídica no dia a dia que a gente pode aqui falar de muitos. Mas o que afeta muito e fala muitas vezes ao coração das pessoas e à mente, e eu acho que torna mais fácil, de fato, e mais palatável, são os conflitos familiares. Porque eles são inerentes à nossa vida, né, ao nosso dia a dia. E dentro deles é esse entendimento. Vamos construir. Vamos aprender a nos comunicar melhor? Vamos aguardar o tempo do outro? Quantas vezes, gerindo ali conflitos esposo e esposa, a gente ouve assim, nós, mulheres, né? Mulher, que a gente é falante pra caramba, né, gente? Vocês viram que eu falo muito, né? Só que não, né? Você fala assim, não é o momento de você falar determinado assunto com seu esposo. Não é assim? A gente não ouve isso sempre? Então, por que na hora de resolver um problema, a gente também não pode requerer um pouquinho dessa sabedoria? Na hora que a mulher está enfrentando um processo de divórcio, entender que a melhor forma de lidar com aquele problema, você tendo abertura, é aplicar esse tipo de ferramenta para a gente não ir para um processo litigioso. Eu ouso dizer para vocês que eu nunca vi uma mulher retornar para mim, cliente ou no meu ciclo social e familiar, e algumas já passaram, eu sou fruto, meus pais se divorciaram, eu nunca ouvi de uma mulher falando que o divórcio litigioso trouxe resultado positivo. Nossa, não. Nunca. Jamais. Então, é esse o entendimento. Se não vai te gerar um resultado positivo, essa briga, que é necessária, novamente, isso não quer dizer que o processo não é necessário, mas por que não tentar, por que não pagar esse preço de buscar as vias e as ferramentas que o direito hoje nos dá para tentar o acordo? Vamos fazer práticas colaborativas? Vamos fazer uma mediação privada ou judicial nessa questão? Por que não? Se abrir ao novo. Eu costumo falar que o mundo mudou. Ele muda todo dia. Isso aqui trouxe uma celeridade, né? Nós estávamos falando dessa correria, dessa dificuldade de chegar aqui com calma e fazer mãe, esposa e tudo nós Tudo temos ao que mesmo ser boas, né? Tem que E ao ser mesmo boa, tempo, boa o tempo inteiro. Da pele, Uma cobrança, né? maquiar, Tá bem vestida, bem apresentável, ser uma boa profissional, uma boa gestora, uma boa... Gente, o que é isso? São Que muitos demanda papéis, é né? essa? São Então, muitos por que muitos papéis? E por que a sociedade ainda insiste que nós só temos uma porta a abrir quando nós estamos diante de um conflito? Isso precisa de mudar. Esse paradigma, isso tem que acabar em nós. Porque hoje nós temos ferramentas que são mais adequadas a depender do caso concreto. Nossa, Estamos aqui impactadas. estou impactada. Impactadas. Agora me fala uma coisa. Qual o risco que você tem de acabar assim, se envolvendo? Porque, por exemplo, nesses conflitos de família, né? Que muitas mulheres que são, né? Tem marido, filho. Qual é esse risco de você estar nessa mediação de conflitos? Como não se envolver, né? Muita terapia, né, Não é? gente? Dona Isa tá aqui, aqui, ó. não me deixa mentir. Muita terapia. Arroba Thales Cantão. Ó. O que acontece? Eu costumo falar, às vezes eu falo isso com muita liberdade e por vezes eu tenho que voltar com as pessoas e me justificar. Porque eu entendo que autoconhecimento é a chave do sucesso. Eu sou fruto, já que nós enveredamos por essa vertente, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu sou fruto de pais divorciados. A primeira vez que o meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. A primeira vez que eu fui para o psicólogo, eu tinha 15. E os processos da vida foram sempre
me levando de volta às terapias, né? Eu fiz algumas, falo que não tenho resistência nenhuma, muito pelo contrário, e é o que me permite fazer o que eu faço hoje. Sabrina, você se afeta? Lógico que eu sofro, oro por todos os meus clientes, os meus processos e os casos que eu conduzo todos os dias. Mas hoje eu consigo, de fato, ter essa inteligência emocional de não sofrer de forma exacerbada, Exato. né? Porque é o entendimento, novamente, para mim isso muda vidas. O entendimento de que eu sou autor da minha história. Eu sou autora da minha história. Não é o meu advogado, não é o meu esposo, não é minha mãe, não é o meu patrão. Sou eu. Então, como não se envolver? Muito autoconhecimento, um direcionamento do propósito de vida. Eu entendo que disseminar esse conhecimento, sabe? É um propósito de vida hoje, levar esse conhecimento para os meus colegas, para que eles também consigam trabalhar dessa forma, levar isso para a sociedade, para essas mulheres maravilhosas entenderem que sim, é possível construirmos soluções. E isso passa por nós. E muitas vezes isso também demanda da parte delas esse autoconhecimento, Se né? conhecer melhor. Precisa de se conhecer, né? Novamente, porque muitos conflitos estão ligados a essa pauta subjetiva e não a uma pauta objetiva, onde a lei. Um exemplo muito clássico e básico: pensão alimentícia. O que diz a lei? Isso. Possibilidade, necessidade, possibilidade. Mas as partes podem compor diferente? Partilha. As partes podem compor diferente dentro daquele âmbito e daquele núcleo familiar, respeitando a história daquela família, daquele casal? Podem. Devem, na verdade, né? Devem, com muita maturidade, escolher percorrer essa via. Olha, a vida é minha, os filhos são meus, de que forma nós podemos construir? Sabrina, é fácil? É mágico? Lógico que não. Lógico que não. Eu acho Mas é importante. possível. É possível. Eu acho importante quando você falou do litígio, né? Você trouxe essa experiência. Eu acho que vale você falar sobre isso, sabe? Se alguém aqui está passando por um momento de divórcio e que está pensando, porque assim, são muitas emoções, e às vezes você tem vontade de. Você tá com ódio da pessoa, você quer. Tá, entendeu? Mas assim, gostaria que você falasse assim, realmente que não vale a pena. Sabe, para a pessoa pensar, repensar, porque assim, os filhos sofrem demais. Você vai acumulando uma carga ruim na sua vida e aquilo parece que chama outras coisas e vai somando. E você se vê numa bola, você se vê. Aprisionar. A palavra é essa, aprisionar. Eu falo porque assim, eu tenho. Gente, eu não vou falar da minha amiga, não, mas você sabe que eu tô falando de mim. Você sabe. Que vive um processo de litígio, sabe? É muito doloroso. Muito. E aí você vê os filhos sofrendo. E aquilo, você vê que a pessoa ela fica pesada. A palavra é essa mesmo, sabe? Ela fica pesada e assim, parece que uma coisa vai se somando à outra. E aí, às vezes, fica assim, mas porque o outro não quer. Mas será que assim, será que sempre o outro que não quer? Será que eu também posso ceder alguma coisa? Até que ponto eu posso ceder? Então, assim, quem tá assim, você tem mais propriedade para falar. Eu posso falar pela experiência que eu vejo uma amiga passando, sabe? Assim, é um caminho doloroso demais. Você está corretíssimo. Eu posso dizer do lugar que eu estou na minha profissão e eu posso dizer como filha de pais divorciados. Não vale a pena. Não vale, né? Não Gente, vale. não vale a pena. Só que o que acontece? Quando você tá, e aí aquele olhar empático Sim. para quem está passando essa situação, o meu acolhimento a essas mulheres que estão passando por essa situação, porque é muito fácil estarmos de fora, eu estar de fora e falar, ai, não precisa, não. Tá isso também. Então, assim, talvez naquele momento isso seja necessário, mas dizer que vale a pena, novamente, eu nunca vi um casal voltar depois de anos e anos num processo litigioso, falar, valeu a pena, eu consegui o que eu queria. Não. Dificilmente. Eu, particularmente,
nesses 40 anos, eu nunca ouvi e nunca vi, nenhum colega também nunca compartilhou comigo nada nesse sentido. E é por isso que hoje eu digo para essas mulheres: existem outros caminhos. Existem outros caminhos, existem outras ferramentas. É porque aqui a gente não pode, né? Eu tenho limitação de abrir casos, experiências concretas de forma mais concreta, mas é fato, é fato. Sabrina, quais são esses caminhos? Sabe? Quais são esses caminhos? Pode ser uma negociação entre os dois advogados. A gente faz muito isso, né? Levar esse entendimento para a pessoa e falar: olha, vamos tentar um acordo. E aí os dois advogados começam a negociar, as partes começam a negociar os termos desse acordo para que não se percorra um divórcio litigioso. Você pode aplicar a mediação, orientar esse casal a passar por um processo de mediação. Mediação é uma técnica, é uma ferramenta, né, que vão ser aplicadas, por exemplo, aquilo que eu falei, o mediador como esse terceiro imparcial, até mesmo um conciliador também pode ser uma conciliação. Também uma terceira pessoa imparcial vai ajudar esse casal a conversar, a entender para que eles construam os termos desse acordo. Exatamente. Sempre também assessorados por advogados. Sim. A prática colaborativa que eu falei, eu sou fã da prática colaborativa, por quê? Porque ela traz esses colegas, de novo, porque nessas pautas subjetivas, muitas vezes nós advogados ficamos limitados. O psicólogo não fica limitado, o terapeuta não fica limitado. Finanças, se o problema do casal é uma partilha, por que não chamar uma pessoa que entenda disso? Um contador, por exemplo, onde ele vai fazer o cálculo, esse bem vale isso, aquele vale aquilo. Claro. E é aquilo, né, Fabi? Entender o ganha-ganha, mas o ganha-ganha, para ser construído, nós precisamos de ceder. Claro. Então, aí a gente volta lá no ego, né? Isso. E a gente retoma sempre a parte subjetiva das questões e dos conflitos. O que é o conflito? O que é o conflito? Você está me perguntando, não? O primeiro, me veio aqui agora também, Isa, qual foi o primeiro conflito da história? Adão e Eva, gente, ali, ó. Eu como não como a Nossa, maçã? perfeito. A culpa É. foi da mulher. Nossa, o homem sempre jogando a culpa na mulher, né? Que É, irresponsável, seu Adão. Primeiro assassinato. É por inveja. Por inveja. Exatamente. Então, desde que o pecado entrou, o pecado já entrou ali no conflito, né? Eu quero, você não quer, eu quero, você não quer, então vamos lá, você dê, enfim, e surge aquela situação que origina depois Caim e Abel, e aí a gente volta o olhar para a história e entende que o conflito é inerente da mas- vivência humana, né? Mas aí, voltando na história de Caim e Abel, sempre o quê? Disputando o amor de alguém, né? Então, o amor do pai. Então, assim, sempre atrás desses conflitos, tem Sim. alguém ferido, tem alguém que amou demais, ou tem alguém que ama demais. Então, tem que ter toda essa sensibilidade, toda essa estrutura para conduzir da melhor forma possível. Eu estou encantado, realmente. Eu já tinha ouvido falar, mas eu ouvia muito falar dessa semana de conciliação, né? Aham. Parecia um mutirão do. Do bem, né? Um tirão do bem. Só essa semana, tá, gente? só. A semana que vem você Pau quebra. O pau quebra de novo. Mas que interessante saber que isso existe de uma forma, né? E existe dentro da nossa Dentro. legislação. Ela trouxe aqui agora a semana de conciliação. E me veio muito a Justiça do Trabalho. Quando você vai, não sei se foi o caso de vocês, já a Cisa já foi numa audiência trabalhista. Já Primeira coisa que o juiz pergunta, tem conciliação? Uhum. Antes de começar. E é um rito super célere, né? Uhum. O processo trabalhista em comparação aos demais. Então, o que que acontece? A justiça, ela te possibilita isso. Só que muitas vezes é assim, tem conciliação? Não, não tem. Porque, novamente, o que que está por trás daquele conflito? O que que está por Aham. trás? Quer ganhar, né? Eu quero ganhar. Aí são tantas questões, né? sim, São também. tantas questões, então... Bom, Precisamos ter esse olhar atento para essas peculiaridades, esse olhar atento para essa mulher, para aquela história. Eu falo muito isso. Eu gosto de valorizar histórias, né? Porque cada uma de nós aqui contamos uma história, isso aí. né? Nós contamos uma história. Então, o que que a gente quer
quer contar para a sociedade, o que que a gente quer plantar. Eu costumo falar para meus colegas que lá nos nossos regimentos internos, enfim, lá no Estatuto da Ordem, tem lá, né? Compete ao advogado, assim vai como competir ao juiz, aos magistrados, aos servidores públicos, a paz social. Por que que eu sou encantada pelos métodos que nos levam ao consenso, né, aos acordos, à conciliação? Porque eu imagino que um acordo, uma família que entende isso, por exemplo, um empresário que entende isso, por exemplo, ele começa a disseminar na sociedade a chamada paz social. Porque a paz que eu quero também começa em mim, né? Muitas vezes nós somos ótimos em apontar, a Isa trouxe isso, né? Mas quando eu aponto, eu costumo falar, eu tenho 3 para mim. Então, o outro, o Estado, mas o que compete a mim? O problema é meu. O problema familiar é meu, o problema da minha empresa é meu, não é do outro. Eu vou terceirizar para o Estado? O Estado está lá, a porta está aberta. Agora, é esse o caminho? Então, uma indagação que fica, né? Porque esse próprio Estado tem leis que te possibilitam resolver de forma consensual, e, na verdade, ele fomenta isso. Nosso Código de Processo Civil fomenta isso. Nós temos lei da arbitragem, lei da mediação, agora nós vamos ter a lei da prática colaborativa. Então, tudo isso hoje está acessível. O que falta a nós? De fato, conhecimento, né? De que isso é possível e que a gente não precisa de abrir só a porta do Poder Judiciário quando a gente está diante de um conflito. Que sejamos agentes, então, Na paz social, né? Construtores de solução, É isso né? aí. E o fruto disso, a paz, com A certeza. paz. A paz. A Isa trouxe o Bem Que Eu Quero, como foi que você falou? Tem uma música que fala sobre isso. Eu abri uma última aula utilizando essa música, né? O bem que eu quero começa em mim. aham. Olha, O bem que eu quero começa... Me fugiu aqui agora, depois eu posso até mandar para Claro. vocês, mas é uma música. ai, que E é exatamente isso. O bem que eu quero depende de mim. A paz que eu quero depende de mim. Muito bem. isso aí. Incrível. Agora fala pra gente, você que trouxe esse novo norte pra gente, né? Pra gente guiar nos momentos de conflito. Fala pra gente suas redes sociais. Redes sociais, sabrinanicole.dv, e temos um site também, né, do escritório, Nicole Advogados, e o LinkedIn também, Sabrina Nicole. Agora, Sabrina, se você pudesse deixar para todas as mulheres que estão nos assistindo, para todas as mulheres do mundo, uma mensagem, e essa mensagem vai estar traduzida em todas as línguas, vai estar lá na Torre Eiffel, vai estar na Ponte de Londres, vai estar na Times Square em Nova York, vai estar pelo mundo traduzida para todas as mulheres. Qual mensagem você deixaria para elas? Nossa, são tantas, né? Assim. Mas eu acho que o principal no dia de hoje, para aquelas que passam problemas, conflitos, o entendimento de que, de fato, esse poder é seu, mulher. Você é agente construtora de soluções. Construir requer esforço, requer muitas vezes também recursos financeiros. Tudo requer, né? Todos os papéis que nós desempenhamos requer algo de nós. E a solução desse conflito que você está enfrentando hoje passa primeiro por você e esse entendimento de que você pode resolver. Oh, que legal. Muito bom. Maravilhosa. Gente, foi muito bom. Eu quero convidar vocês a estarem seguindo a gente. Toda quarta-feira tem episódio novo no Pod Mulher. E E toda segunda-feira tem live. toda segunda-feira tem Tá live. esquecendo, né, Adriane, de falar da live, né, Eliane? E eu posso pedir mais uma Pode, coisinha pode, só? pode. Que as mulheres que ouvirem e forem impactadas por essa mensagem, que elas divulguem, né? Divulguem. Nós precisamos de divulgar isso, divulgar o consenso, divulgar essas ferramentas, entender que hoje o nosso Estado brasileiro, a nossa legislação, o direito nos possibilita isso. Tá vendo? Então, Bom. divulguem. Um prazer estar com vocês. Beijo. Beijo. Tchau, Até tchau. o próximo Pod Mulher.